E reza a lenda que todo pai ama seus filhos e vice-versa. Lenda, você sabe o que é lenda? Lenda é uma história que é transmitida de geração em geração, de forma oral, para explicar algum acontecimento, alguma coisa que não tem uma explicação científica ou muito clara. E a lenda, querendo ou não, ela vai juntando fatos com a percepção de quem está contando, e ela vai se modificando conforme a história vai passando de geração em geração. E quando a gente vê, a gente tem aí um ditado ou uma frase ou uma verdade que todas as pessoas acreditam ou que a maior parte das pessoas acreditam. Obviamente que lá no passado a gente não tinha tantos estudos sobre as relações como a gente tem hoje. Fazia muito sentido a gente falar que o amor dos filhos e que o amor dos pais também acontecia de uma forma incondicional, se mantinha ao longo de toda a vida, até pela questão do laço sanguíneo, do laço biológico. Mas se a gente levar em conta que no passado a educação era bastante autoritarista, essa lenda, para pensar, ela também faz muito sentido para que a gente possa fazer o que a gente quer como pais, fazer os nossos filhos acreditarem que eles têm a obrigação de nos amar, independente do que a gente faça, e justificar os erros que nós pais cometemos em nome desse amor aí incondicional que já vem na pessoa quando nasce. A parte boa de lendas é que ela traz um alívio, né? Para quem acredita nela, para quem tá vivendo uma fase que daqui a pouco ela pode ser um bálsamo ali. A parte ruim é que ela traz um certo conformismo, o que não é interessante quando a gente fala de relações entre pais e filhos. Eu conheço muita gente que negligenciou de forma não intencional, claro, a relação com o filho, principalmente na adolescência, por acreditar que esse amor dos filhos é algo que já vem instalado de fábrica. Eu conheço vários pais que viram assim os filhos se afastarem e alguns até cessar realmente a relação na primeira oportunidade que os filhos tiveram. Assim como eu também já não tenho mais mão para contar quantas vezes eu já ouvi pais e mães se questionando: cadê, gente, esse amor de alma incondicional louco que toma conta de tudo que falam por aí que os pais têm ou que deveriam ter pelos seus filhos? Quando eu pergunto para essas pessoas que trazem esse relato o que elas acham que gerou esse sentimento, esse afastamento, o que eu ouço é: ah, Aline, olha, eu não tive suporte, eu tive que ser pai e mãe ao mesmo tempo, e esse estresse, essa sobrecarga, essa sobrevivência fez com que a gente chegasse nesse ponto. Uma outra coisa que eu escuto é: ah, velho, meus pais, eles não me entendem, cara. Os adolescentes falam assim: eu só presto se eu fizer exatamente o que eles estão me pedindo, entendeu? Se eu não obedecer a tudo que eles querem, eu não presto. Quando não é, na maioria, essas duas justificativas, as pessoas nem sabem o porquê. Ah, a relação ficou assim, a relação, sei lá, quando eu vi, chegou nesse nível. Bom, eu me sinto muito na obrigação de te dizer que, por mais que eu entenda as suas justificativas e o quão difícil é para a gente educar, criar os nossos filhos sem suporte, sem o conhecimento que a gente precisa, a relação com o filho é algo muito individual e a responsabilidade dessa relação não deve e nem pode ser transferidas para terceiros. Então, eu sei que não é o que você quer ouvir, porque não é o que ninguém quer ouvir, obviamente. Mas não importa se você tem ajuda ou se não tem. Se você tá com o pai ou com a mãe da criança ou se não tá. Se você tem tempo ou se você não tem. É a sua responsabilidade e o seu desejo desenvolver essa relação. Buscar ajuda quando você percebe que, poxa vida, não tá do jeito que eu imaginava. Esse carrinho tá bambeando, tá saindo do trilho. E para evitar esse afastamento maior, que depois é muito mais difícil de recuperar.